Desejo ler a palavra de Deus com os irmãos. Louvado seja Deus. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 19. Versículo 27. Louvado seja Deus. Mateus 19, 27. Leiamos. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Versículo 29. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amém. Falemos com Deus. Querido Pai, Deus glorioso, te louvamos, ó Senhor, e glorificamos o teu nome, porque tu és grande e poderoso, e somos, ó Senhor, alcançados por tua graça e misericórdia. E aqui, Senhor, nos congregaste em torno da tua palavra. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, e entregamos nosso culto, nosso louvor a ti, ó Pai querido, porque tu és digno, porque tu és merecedor, porque tu és, ó Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Pai. Senhor, nós te agradecendo, pedimos, receba o nosso louvor nesta noite, receba, Senhor, o nosso culto. Ó Deus, também pedimos, ó Senhor, dá-nos graça, porque lemos a tua palavra, e ó Senhor, clamamos que o teu Espírito seja sobre todos nós, ó Deus, para que sejamos edificados pela palavra nesta noite. Pai querido, fica em nossas vidas, dirige, Senhor, cada um de nós, ó Deus, e dá-nos, ó Senhor, a unção do teu Espírito na meditação da palavra. Nós te suplicamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero pedir aos irmãos que peguem a Bíblia, irmãos. Segura aí. Já pode ir abrindo. Deuteronômio, é isso. Capítulo 28. O apóstolo Pedro fez a pergunta que todas as pessoas querem fazer. O ser humano sempre tem interesse em ganhar. Eu tenho comigo que ninguém de nós conheceu alguém que quisesse perder. Tudo o que fazemos é para ter coisas melhores. Até as coisas erradas que as pessoas fazem por não conhecer Jesus, fazem pensando em levar vantagem. Jesus passou anunciando a mensagem do reino, a salvação, e chamando as pessoas: vem, segue-me. E eles iam deixando tudo, família, casa, barco e todas as coisas, e iam seguindo Jesus.
E Pedro então fez a pergunta que todos queriam fazer: Mestre, nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos receber? Porque a lógica era, se eu deixo alguma coisa e sigo esse mestre, para onde vamos? Qual é o fim? Qual é o lucro? Qual é a vantagem de eu ter deixado? E Jesus diz aqui no texto em que lemos, ninguém. Eu queria, irmãos, que nós prestássemos atenção neste versículo. Que ele diz: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, o que é deixar a casa? É colocar o plano da casa em segundo lugar. Quando nós colocamos o plano da salvação de Deus para as nossas almas em primeiro lugar, nós deixamos a casa. Quando o Senhor chamou Abraão para ir para a terra da possessão, ele disse: sai da tua parentela, deixa a tua casa. Senhor, para onde vou? Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão creu em Deus, mesmo sem saber para onde ia. Ele ouviu a voz do Senhor e ele saiu, esperando o Senhor orientar onde era. Isso é fé. E aqui o Senhor disse: ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho. Então, irmãos, o amor a Cristo, o amor ao Evangelho, tem que superar todas as pessoas que são por vezes tão próximas, tão queridas nossas. Superar todas as coisas terrenas. Mas ninguém há que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Deixou um irmão que não queria seguir Jesus e foi seguir Jesus. Recebe 100 irmãos. Recebe uma outra família. 100 irmãs. Recebe outro tanto. Em pai, mãe, irmãos. Louvado é o nome do Senhor, em casas. Porque eu deixei uma casa, mas aonde eu chego, meus irmãos me recebem. Eu tenho casa em todas as cidades, aonde eu tenho um irmão, louvado seja Deus. Mas o mais glorioso é que ele diz assim: mães, recebe mães. E ele diz assim: filhos e campos. Olha que promessa maravilhosa. Com perseguições, porque todos os que querem piamente servir a Jesus padecerão perseguições. Todos que seguem a Jesus e não têm perseguição é porque não têm seguido piamente o Senhor. Porque os que querem seguir o Senhor como devemos seguir em santidade, na obediência, na perfeição da sua palavra, da sua ordem, louvado é o nome do Senhor. Haverá desprezo, haverá perseguição, haverá dificuldade, mas o Senhor promete e Ele cumpre o que Ele promete em bênçãos na nossa vida, louvado seja Deus. Mas o mais importante, ele diz assim: e no século futuro, na vida vindoura, a vida eterna, louvado é o nome do Senhor. Porque, irmãos, os pais, irmãos, casa, campo, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar um dia, mas transporemos umbrais eterno, e lá, qual será a nossa condição? Aqui ele diz: aqueles que seguiram Jesus encontram no século vindouro a vida eterna, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E os que preferiram não deixar nada,
Sabe por quê? O homem incrédulo, ele enxerga alguma coisa aqui da vida terrena. E ele tem que deixar o que ele está enxergando para olhar para aquilo que os seus olhos naturais, materiais não veem. Parece loucura. Mas a palavra do Evangelho é loucura para os que perecem. Porque eles dizem, como a pessoa deixou tudo, a pessoa abandonou, quantos têm abandonado carreira, quantas pessoas têm deixado uma carreira promissora na vida material, porque aquela profissão não combina com as coisas de Deus, tem largado tudo para servir Jesus. Porque ao invés de ver só com o que os olhos naturais alcançam, ele alcançou uma visão da glória celestial, da graça do Senhor, do sangue do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez por nós na cruz. E eu quero que os irmãos leiam para relembrarmos Deuteronômio 28. Essa promessa que Pedro perguntou para Jesus. Eu tenho certeza que Pedro conhecia Deuteronômio 28. E ele então ouviu Jesus, pensou, será que é diferente? E ele conferiu, porque Jesus, em outras palavras, diz o que está aqui, irmãos, Deuteronômio 28. E será que? Se ouvirdes a voz do Senhor. E será que se der crédito à voz do Senhor, se ouvir a voz do Senhor, se crer na voz do Senhor, se receber a palavra do Senhor, tendo cuidado de guardar, e será que se ouvirdes a palavra do Senhor teu Deus, e guardar a palavra do Senhor, guardar os mandamentos, obedecer a palavra, guardar a palavra ordenada pelo Senhor nosso Deus, Ele te exaltará. Ele te exaltará. É promessa, igreja do Senhor. É prosperidade. Alguém diz agora, o pastor vai pregar prosperidade. Amados irmãos, não há prosperidade maior do que a bênção de Deus na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós não corremos atrás de bênção não, irmãos, e lemos aqui a palavra do Senhor. Vamos conferir, porque o Senhor diz assim, e o Senhor teu Deus te exaltará. Louvado é o nome do Senhor. E todas estas bênçãos virão sobre ti. Louvado é o nome do Senhor. Não é você que vai sair correndo atrás da bênção, mas a bênção de Deus vem sobre ti. Assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Assim diz o Senhor, o que fez os céus e a terra, aquele que nunca falhou, aquele que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele permanece. Louvado é o nome do Senhor. Aquele que abraça Jesus, aquele que vai ao encontro dele, porque ele veio do céu até o monte do Gólgota para irmos ao seu encontro e recebemos dele a graça, o perdão, a reconciliação, a vida vindoura. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E andarmos na sua palavra, andarmos na sua dispensação, andarmos na sua direção. Pode algum irmão dizer, pastor, a minha vida não tem sido assim, a bênção parece que não me alcança, eu corro atrás dela e não alcanço ela também. Porque tem algo errado na sua vida. Porque você precisa crer na palavra como ela é. Guardar, obedecer e deixar e orar e pedir direção de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos coisas por nós mesmos, não oramos antes de fazer, não pedimos direção de Deus, vamos fazendo as coisas e vai dando tudo errado e nós ficamos achando Deus não está conosco. Não está porque não buscou antes. Mas Deus não havia prometido. Sim, mas ele diz aqui, há de ser que se ouvires a voz. A palavra de Deus, irmãos, sempre ela no condicional. Eu sempre repito isso. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra que mana leite e mel.
Mas se recusardes e fordes infiel, sereis devorado pela espada. Então, irmãos, é condicional. A bênção de Deus, ela paira sobre nós, e nós precisamos fazer com que ela seja derramada sobre nós. E como fazer? Correndo atrás dela? Não. Correndo atrás da obediência, de guardar a voz, de guardar a palavra, de guardar o mandamento do Senhor, de ser fiel ao Senhor nosso Deus, porque Ele diz assim, que se nós formos fiéis, todas estas bênçãos virão sobre ti. Louvado é o nome do Senhor. Ele abrirá todas as portas, Ele suprirá todas as necessidades. Louvado seja Deus. Aleluia. Alguém diz assim, pastor, aí é Velho Testamento. Vai lá no Novo. Mas acabamos de ler no Novo, Jesus dizendo que é 100 vezes mais. É aquilo e mais 100%. 100 vezes mais dá 200%, amados. Paulo diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus, segundo a sua misericórdia, suprirá em glória todas as vossas necessidades. Aleluia. Creia na palavra do Senhor, irmãos. Louvado é o nome de Jesus. Ele vai suprir em glória toda a necessidade. Ele abre a porta, louvado seja Deus. Ele multiplica o celeiro, Ele multiplica o pão de cada dia, Ele multiplica as bênçãos, louvado é o nome do Senhor. Mas veja o que Ele diz, suprirá em glória todas as vossas necessidades. Mas onde, quando? Em Cristo Jesus. É necessário estar em Cristo Jesus. É necessário estar aos pés do Senhor. É necessário estar na obediência. É necessário estar na direção da vontade de Deus. É necessário estar na dependência de Deus. É necessário falar com Deus. É necessário buscar a Deus. É necessário pedir a direção de Deus. É necessário reconhecer que nós precisamos dele, porque ele supre em glória, mas ele supre em Cristo, ele supre no Calvário, ele supre no sangue. Louvado seja o nome de Jesus. É em Cristo que ele supre as nossas necessidades. Então quem está em Cristo, ele tem as necessidades supridas. Quantos irmãos aqui que estão conosco já puderam cantar na tristeza, na amargura, na dor, puderam sentir conforto na hora mais difícil da sua vida. Porque esse é o nosso Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Veja, irmãos, o que ele disse para Pedro. Com perseguições. Os irmãos acham que Paulo não recebeu 100 vezes mais? Ele era centurião, tinha um cargo, equivalente a capitão aí do exército. Ele era influente na sinagoga, ele era doutor na lei, ele falava em muitas línguas. Deixou tudo. Tudo. Recebeu o naufrágio, recebeu açoites, recebeu desprezo. Nem os irmãos puderam estar na hora da sua defesa. Isso é 100 vezes mais. É 100 vezes mais. Essa é a parte da perseguição. E a parte do 100 vezes mais. Ele escreve dizendo assim: conheço um homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, mas foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que não é lícito contar. Louvado é o nome do Senhor Jesus.
Isso é 100 vezes mais, ainda nesta vida, louvado é o nome do Senhor. Você pode conhecer um homem, uma mulher também, que vai ainda até o terceiro céu, louvado é o nome do Senhor. Porque para receber de Deus, irmãos, não precisa mais do que ser um ser humano, mas um ser humano dependente dEle, que crê nele, que renuncia a tudo, que entrega a Ele, e que fala com Ele, que chora com Ele, e que crê nele, e que segue, e que guarda a palavra, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde Abraão não teve perseguição. Até a mulher dele, o rei do Egito, queria casar com ela. Depois Abimeleque queria casar com ela. E aí tantas lutas, tantas dificuldades. Mas ele tinha 100 vezes mais. Abraão antes de Deuteronômio, mas ele tinha 100 vezes mais. O Senhor veio e falou para ele: eu vim te contar algo que eu vou fazer. Você conta o que você vai fazer para o seu melhor amigo. E ele se oculta. Deus disse: ocultaria eu alguma coisa do meu servo Abraão? Deus não quer ocultar o seu plano, a sua vontade, a sua bênção de ninguém de nós, irmãos. E ele não podia ocultar de Abraão, porque ele dizia: Abraão é meu amigo. Abraão é meu amigo. E Jesus disse assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, se tomar a palavra, se obedecer a palavra, se crer na palavra, se guardar a palavra, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas, eu tenho dificuldade para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer vício, para vencer pecado. Vocês já viram algum morto com dificuldade de vencer vício? A pessoa podia ser o maior viciado em qualquer coisa de pecado do mundo. Quando ela morre, você passa lá, ela tem ainda desejo de vício? Claro que não, ela morreu. Pois isso é crer em Jesus, amados. É morrer para o mundo, morrer para a nossa carne. É deixar tudo, como Pedro falou. E nós que deixamos tudo, louvado é o nome do Senhor. Tudo, aleluia. E nós temos que deixar tudo para poder receber a glória de Deus. 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Irmãos, falta-nos tempo, mas ele diz assim: o Senhor teu Deus te exaltará. Quantas vezes nós lutamos tanto para subir um degrauzinho na vida. O Senhor teu Deus te exaltará. Ele quer te exaltar. Aleluia. Ele quer te promover. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Aleluia. Não só virão, irmãos, as bênçãos não só virão, mas elas alcançarão. Louvado é o nome do Senhor. Elas te alcançarão. Louvado seja Deus. E aí vem a condição: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouça a voz do Senhor nesta noite, para a bênção te alcançar. Ouça o que o Senhor já tem falado conosco. Ouça o que Deus vem falando com você, para que a bênção te alcance. Louvado é o nome do Senhor. O que pode impedir a bênção de Deus te alcançar é só você não ouvir a voz de Deus. Porque se você ouvir, se você crer, se você der crédito, a bênção te alcança. Louvado seja Deus. Quando, irmãos, eles pegaram o nosso irmão Daniel e jogaram na cova dos leões e fechou a boca do poço. Será que a bênção de Deus transpunha a boca do poço? Será que ela vai até lá? Pois ela foi, irmãos. A bênção de Deus, ela correu atrás. A hora que eles estavam indo levar Daniel, a bênção estava vindo, louvado o nome do Senhor. Do jeito que está escrito aqui: as bênçãos te perseguirão, louvado o nome do Senhor. O inimigo vai perseguir, mas as bênçãos te seguirão, louvado seja Deus.
E quando jogou, a bênção também foi lá com ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, no outro dia de manhã, ele saiu. E os que não criam em Deus, e os que não davam ouvido à voz do Senhor, os que não guardavam a ordem do Senhor, o ordenamento do Senhor. Como foi? Os irmãos sabem. Chegaram com eles na cova dos leões, jogaram assim, o leão pegou no ar, nem chegou a cair no chão, porque os leões estavam com fome, mas não podiam tocar em Daniel, porque a bênção de Deus alcançava Daniel. Porque Faraó não pôde destruir Israel, irmãos, porque a bênção de Deus alcançava Israel. E assim foi, irmãos, e nós poderíamos ficar muito tempo aqui relembrando. Mas eu quero relembrar aqueles 3. Fizeram tudo para que o rei, induzido, fizesse o decreto. Era só ajoelhar diante da estátua. E ficou tudo pronto. E tocaram as buzinas, e o povo tudo se ajoelhou. E eles olharam lá, rei, ó, ficaram 3. Aqueles estrangeiros lá que o senhor trouxe lá, tal. E eles não ajoelharam. Era para jogar na fornalha. O rei os amava. E o rei ainda quis dar uma oportunidade. Falou, é de propósito que vocês não ajoelharam? Não é possível, vocês não devem ter percebido. Para que justificar diante do povo? Eu vou dar outra chance, eu vou mandar tocar de novo. Você faz assim, ó, dá uma baixadinha aí. Pronto, já justifica para o povo. E eles disseram, nós não podemos abrir mão da nossa bênção. Porque a palavra do Senhor, que eu conheci lá de Deuteronômio, ele diz assim, há de ser que se ouvides a voz do Senhor e se guardar o seu mandamento, as bênçãos te alcançarão. Eu quero ser alcançado pela bênção. Então eles disseram, ó rei, nós não vamos ajoelhar. Pode mandar tocar, mas nós não iremos ajoelhar. E o rei falou, quem pode livrar vocês? Nem eu posso, porque eu assinei o decreto. Eu não posso, e quem vai poder livrar vocês? Eles lembraram, a bênção de Deus vai nos alcançar. E o Senhor nosso Deus, Ele pode nos livrar. Louvado seja Deus. E se Ele não quiser nos livrar, então nós iremos estar com Ele. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E o rei mandou tocar a buzina e eles não ajoelharam, os irmãos sabem. E o rei mandou aquecer o fogo. E aí pegou os mais fortes do seu exército. E os mais fortes vieram com eles amarrados e jogaram lá na fornalha. Os soldados caíram mortos, tão quente estava a fornalha. E o rei olhou para a fornalha, pensando, não vou ver nem cinza. Não vai dar tempo de ver os meus amigos. Aleluia. E quando o rei olha, ele assusta. Ele diz, não lançamos nós 3 na fornalha? Sim, majestade, 3. Ele diz, mas eu vejo 4, estão caminhando no meio do fogo. A bênção de Deus alcançou, louvado é o nome do Senhor. Quando crer, quando confiar, quando entregar a vida a Jesus, quando obedecer a minha palavra, as minhas bênçãos te alcançarão, diz o Senhor, louvado seja Deus. É o fogo, mas a bênção de Deus entrou na fornalha. Ela não alcançou aqueles incrédulos que lançaram os nossos irmãos, mas ela alcançou os nossos irmãos, louvado seja Deus. E o rei disse, o quarto é diferente. O seu rosto brilha, parece um rosto de Deus, de anjo. Tem um irmão que fez um hino falando que Jesus é o 4º homem da fornalha. Ele não é o 4º homem. Ele é o 1º homem. Porque tenha certeza, irmão, irmã, quando você for jogado para a luta, Ele já está lá te esperando. Ele já está lá te esperando.
Você ora só para que Ele se manifeste, porque Ele já está lá para te dar a proteção, a libertação, a vitória. Louvado seja Deus. E ele disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, vem aqui. E eles saíram do meio da fornalha. Esse é o nosso Deus, irmãos. Saíram do meio da fornalha. A ciência até hoje não entende isso, mas os mistérios de Deus é só para quem crê. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz que um estudante aí, cientista incrédulo, tinha um assistente cristão. E ele, olhando com seus aparelhos, as estrelas, a lua, as coisas, ele virou para o seu assistente e disse assim: vocês falam tanto de Deus, e eu olho, eu não vejo Deus. E ele disse assim: deixa eu dar uma olhadinha. Foi no mesmo aparelho, olhou aquelas estrelas, a lua, sorriu, deu um glória a Deus, devolveu o aparelho ao homem e disse assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A palavra de Deus limpa o coração. Por isso, irmãos, aqueles que cumprem, que obedecem, que creem, que se entregam a Jesus para obedecer a sua palavra, como Pedro, o que nós deixamos tudo para te seguir, o que vamos receber 100 vezes nesta vida. E ainda a vida futura, ou no futuro, na vida vindoura, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E os nossos irmãos saíram da fornalha. E diz assim: não havia cheiro de fumaça neles. Você já percebeu, irmãos? Às vezes uma pessoa fuma perto da gente, que a gente entra em algum lugar, tem um fumante, e aquilo fica o dia inteiro, aquela fumaça. Parece que a gente sente aquele cheiro da fumaça. Agora uma fornalha daquela, sair não tem nem cheiro de fumaça. É isso que Deus quer fazer, irmãos. A fornalha da luta, da batalha, está aí, mas o Senhor está presente para nos livrar, louvado seja Deus. Mas eu queria, irmãos, que o tempo não dá, então fiquemos aqui, irmãos. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, louvado seja Deus. Eu quero só lembrar de uma aqui. Ele diz assim: bendito será a tua amassadeira. Está aqui. E eu encerro lembrando daquela viúva, que o Senhor falou para o profeta Eliseu: vai lá, em Serepta, na cidade de Serepta, em Sidom, fora dos termos de Israel, lugar estrangeiro. Você vai encontrar a viúva. E eu ordenei que ela te sustente até que venha a chuva. E ele vai chegando na cidade. E ele encontra essa viúva. E ela fala assim: faz um bolo para mim. E ela diz: vive o Senhor, que eu só tenho em casa um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Veja aqui nas minhas mãos os gravetos que eu peguei, porque não precisa de muita lenha. Veja, e eu vou fazer um bolo pequeno, que é o que dá para fazer. Vou comer com meu filho, e depois vamos morrer de fome. E ele disse: então vais e faz primeiro para mim. E o Senhor não vai deixar faltar farinha, nem azeite na sua casa. Bendita será a tua amassadeira. Aquela mulher amassou pão naquela amassadeira, irmãos, por 3 anos e meio. Aleluia. Não faltou a farinha, nem o azeite, louvado seja Deus. E aqueles gravetos, ou aquela farinha, ou aquele azeite, ou aquela pouca coisa que ela tinha, irmãos, representa a minha vida, a minha pouca força, representa o meu eu, o meu ser frágil, o meu ser pecador, representa o meu ser limitado, a minha vida limitada, representa cada um de nós. Mas ele diz: faz primeiro para mim, entrega para Jesus, primeiro, louvado seja Deus, entrega para Ele, aleluia.
Entrega para Ele ser o seu dono. Louvado é o nome do Senhor. E nunca mais vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar unção do Espírito, não vai faltar maná celestial, não vai faltar alegria, não vai faltar esperança, não vai faltar bênção. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir, levanta a mão quem crê nessa palavra nesta noite. Louvado seja Deus, glorifica, porque Deus é verdadeiro e a palavra de Deus não falha. Louvado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tome posse dessa bênção na sua vida, irmãos. E há de ser como Jesus falou aqui. Jesus disse assim: e aquele que crê em mim, os sinais seguirão aqueles que creem. Jesus não disse que aquele que crê vai ficar correndo atrás de sinal. Creia, o sinal segue você. E os sinais seguirão. Jesus manda os sinais seguir aquele que crê. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome de Jesus. É só você crer e experimentar o momento que você precisa, irmãos. Não dá para falar, irmãos. Tem tantos milagres, tantas coisas que Deus tem feito, que nos faltam palavras, irmãos. Mas quantos têm provado aqui já? E quantos ainda estão para provar? Então nesta noite eu peço a Deus que ninguém saia daqui com o coração duro e incrédulo, mas entrega o teu pouco de farinha e azeite ao Senhor. Tome o propósito de dar crédito, ouvir a palavra de Deus, porque há de ser que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Louvado é o nome do Senhor Jesus.